Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, mecânicas e mecânicos, bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host, e sim, estou aqui novamente. Voltei de um pequeno probleminha, né, pessoal? Todo mundo tem, mas eu espero que estejam bem. Eu ouvi o programa da Rafa e ficou ótimo. Eu sei que vocês estavam em boas mãos. Vamos falar um pouco sobre mecânica, vamos falar um pouco sobre mecânica de suspensão. Mas é aquele pit stop para o quadro de recados e a gente já volta. Quadro de recados. Bem-vindos a mais um quadro de recados, aqueles recadinhos de praxe, né? Sigam a gente nas redes sociais, @PontaTalks no Twitter, @GarotaDF1 no Twitter e nas outras redes sociais. Tem também o YouTube do Ponta Talks, lá onde a gente tem todos os episódios, né, para vocês escutarem também no YouTube. É só procurar no YouTube lá, Ponta Talks. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like nos vídeos, comenta também, né, pra gente ter o conteúdo mais relevante para as pessoas, né? E ativa as notificações, né? Aproveita para você, se você quiser escutar por lá, receber os episódios rapidinho, assim, ó, já saiu o episódio, você já recebe também, né? Não se esquecendo do nosso programa de apadrinhamento, né? Se vocês puderem contribuir financeiramente, é lá no PicPay. PicPay é aquele aplicativo, né, com várias funções para você pagar seus amigos, você paga boletos, você recebe alguns cashbacks, que isso é bem legal. Então é só você cadastrar, na descrição do episódio tem um link de amigo. Então se você se cadastrar, você recebe um cashback, eu também recebo um pouquinho. Pra gente melhorar um pouco o Ponta Talks, é só procurar lá, @gdf1.talks. Aí eu vou repetir, gdf1.talks. Você acha nossos planos lá, 5 e 10 reais. Qualquer um deles dá direito a vocês entrarem no grupo de apoiadores. Vai ter os episódios antes, né? Se eu conseguir editar, eu já solto o episódio para vocês lá curtirem antes de todo mundo. Vocês podem bater um papo. É bem legal. É um grupo bem legal. E não, se você não puder, né, nos apoiar financeiramente, você pode sim ajudar, sempre espalhando a palavra do Ponta Talks para todo mundo, né? Divulgando para 3 amigos, né? Que é uma brincadeira que a gente faz, né? Que é, olha, fala para 3 amigos aí esses 3 amigos vão falar para cada um 3 amigos. Olha como vai crescendo, né, o Ponta Talks. Se quiser também escutar, tem o nosso site, né? www.pontatalks.com.br. Lá tem os episódios, tem os links dos agregadores, tem tudo lá. Várias informações legais. E tem o garotadf1.com.br, onde tem todas as informações sobre a Fórmula 1, sobre a W Series agora. É tudo lá. Corre lá que a Rafa faz vários textos bem interessantes, com opiniões, com várias informações bem legais. E eu acho que é isso. Eu agradeço muito vocês sempre divulgando, sempre ouvindo, né? E quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas aprendem sobre o nosso universo automotivo. Agora bora lá, que tem um episódio muito legal sobre suspensão. Vamos falar um pouco da história, sobre os componentes e falar um pouco, dar umas dicas, né, de manutenção. Bom, agora falando um pouco da suspensão, né, vamos para um pouco da história, né? Lá no século XIX, né, os fabricantes de carroças e carruagens, que era predominante os veículos da época, criaram algum aparato, né, um tipo de aparato que era feito de ferro para diminuir as trepidações que eram causadas pelo paralelepípedo. Porque, né, naquela época não tinha asfalto, era tudo ruas ou de terra ou paralelepípedo. Bom, esses sistemas eram como? Né? Eram barras de ferro, né? Ou feixes de molas, né? Que eram ligados de uma extremidade à outra dos eixos. E isso dava uma ajudada na hora de você estar andando, puxando a carroça ou a carruagem, para ele não sentir tanta trepidação. E esses feixes de mola e barras de torção, né, que a gente chama hoje, são bem semelhantes ao que a gente tem hoje em ônibus, caminhões, algumas caminhonetes, né, no eixo traseiro, até mesmo em trailers, você vê esse tipo de sistema. Mas realmente esse sistema foi aperfeiçoado, né, inclusive nos carros, e realmente essa suspensão de feixe de mola só foi exatamente o que é
hoje, lá por 1920, naquela década. E foi se popularizando os carros, e a necessidade de ter um pouco mais de estabilidade e rapidez, né, nas manobras, e também, né, um pouco mais de conforto, né, no veículo, que sim surgiram os conjuntos de molas e amortecedores a óleo ou, né, na época a gás também, que eram feitos pelos fabricantes. Lá em 1950, o sistema McPherson, que era o sistema de amortecedores molas ligados por um garfo, né, eu vou explicar um pouco melhor sobre ele depois, ganhou realmente fama, né, foi naquela época, e hoje em dia é feito a maior parte das suspensões dianteiras em qualquer veículo nesse sistema. Dificilmente a traseira mas pode ser também feita nesse mesmo sistema, e até hoje é usado e por muito tempo vai ser usado porque é um sistema muito eficiente. E agora falando um pouco dos componentes, né? Vamos falar um pouco dos componentes antes de entrar na questão de manutenção e um pouco de cada tipo de suspensão que existem hoje. Bom, primeiro falando do amortecedor e da mola, né? Essas são as peças mais... vamos pensar em suspensão, vocês já pensam logo no amortecedor e na mola. Eles trabalham em conjunto, né? Para você amenizar as irregularidades do asfalto, reduzir sim a força do impacto que é transmitida para o veículo, né? Então é por isso esses dois em conjunto que ajudam o seu carro aí te passar esse conforto ao dirigir, né, nas estradas, né? A gente sabe que as estradas brasileiras não são das melhores, então agradeça ao amortecedor e à mola, principalmente por o conforto que você tem no carro. E também esses dois em conjunto que ajudam muito ao carro ter a estabilidade que você tem ao dirigir, né, ao fazer curvas um pouco mais de velocidade. Isso também ajuda nos carros de competição, tudo você liga para esse amortecedor e mola. Não para os carros, por exemplo, de Fórmula 1, que já mudou o sistema, mas a gente vai falar um pouco disso depois. E tem também o braço oscilante, né, que é um braço onde vai o apoio da coluna da suspensão no chassi. É ele que faz... ele é ligado ali, né, vamos dizer assim, ele é ligado no amortecedor e na mola. É um braço como se fosse em V, assim, em Y, né, o formato dele, que ele ajuda na movimentação, né, ele que faz a movimentação da suspensão com o chassi do carro. Então é isso que faz ele tá ligado, né, todo componente de amortecedor mola são ligados por isso, né, pelo esse braço oscilante. Tem o pivô da suspensão, que ele também, né, ele tá ali para auxiliar na movimentação, né, para cima e para baixo, e permite, né, o braço oscilante, o ângulo necessário, né, da carroça do chassi com o restante, né, da suspensão, para que ele se torne um conjunto bem eficiente. Tem também a barra estabilizadora. Bom, a barra estabilizadora, ela liga de uma ponta da suspensão, de um lado, né, da suspensão do lado esquerdo para a suspensão do lado direito, e ela é uma barra que ajuda na estabilidade, né? O próprio nome já diz, barra estabilizadora, que é para aumentar a estabilidade nos veículos. Nem todos os veículos saem com isso de fábrica, mas a grande maioria hoje em dia já tem isso instalado. Ele é feito, a ligação dele é por buchas e vai ali, né, nas colunas da suspensão. Bom, esses daí são os principais componentes, né? Temos buchas em todos os componentes deles. Tem também, né, aquele aonde fica, né, no amortecedor também tem os coxins da suspensão, que eles ajudam também na diminuição do ruído e no movimento do amortecedor. Sem o amortecedor, se só tivesse a mola, o conjunto inteiro ia vibrar, porque a mola continua batendo, né? Ela continua, vamos dizer assim, quicando, se movimentando até que alguma força ou o próprio atrito dela cesse, né, o movimento. O amortecedor reduz isso e dá realmente conforto para o veículo. Se fosse só o amortecedor, ele quebraria realmente no primeiro buraco, porque a mola tem o primeiro impacto é da mola. É a mola que sente o impacto. O amortecedor amortece o impacto da mola. Bom,
É bastante legal. Se vocês verem um trabalho, eu vou deixar na descrição do episódio um link para vocês verem o trabalho da suspensão, tudo certinho. Bom, e aí, né, vamos para os tipos de suspensão. Temos alguns tipos, né, temos aí, eu já até falei, né, a barra de torção, que é o sistema mais antigo, né, o primeiro que a gente pode pensar que foi criado, que é uma barra de aço, de ferro, que ela tem um material um pouco mais flexível e ela dispensa, né, o uso de mola. É ele que faz o trabalho da mola, vamos dizer assim. E normalmente ela tem um pouco mais de uso em carros até 1950, tá? Inclusive Fusca e Kombi eram feitos com esse tipo de suspensão. Ele tem uma vantagem, né, de não ser um sistema muito complexo, só que ele não suporta muita carga de trabalho. Então ele tende a quebrar muito rápido por causa das altas cargas ou de muito tempo sendo utilizado. E aí a gente vai pro tipo McPherson ou telescópica, né? Foi a suspensão que é a mais presente em todos os veículos, que fica normalmente na dianteira do veículo. É uma construção com molas e amortecedores que você vê, assim, se você pegar e olhar para o seu veículo na caixa de roda, né? Olhar na roda e olhar pela caixa de roda, você vai ver ele ali. É um sistema que não é indicado para transporte de cargas, porque ele tem um amortecedor, o amortecedor tem uma carga máxima que ele pode aguentar, então ele não é tão recomendado para esse tipo de uso, então é por isso que normalmente ele é utilizado na dianteira, na traseira. É uma mistura entre a barra de torção, que a gente falou antes, com sistema de amortecedor e molas, então isso dá com que a traseira ela consiga suportar muito bem as cargas, né? Então, mas em veículos de carga nenhum dos dois tipos é bem utilizado, são outros tipos. O McPherson, né, que foi o inventor, se você for pegar, esse sistema ele dura entre 50 e 100 mil mais ou menos, depende do que você anda com ele, né? É sempre variável essa quilometragem, vamos dizer assim, porque depende muito da suspensão que você da carga que você coloca esse carro para funcionar, depende de condição de via, depende de muitas situações. Então é entre 50 e 100 mil mais ou menos que dura, porque tem um amortecedor lá que tem óleo dentro, ele pode estourar, tem os conjuntos de bucha e tudo mais. Vou falar um pouco disso depois. E aí a gente vai para os feixes de mola, que até hoje é utilizado, né? São lâminas de metal uma em cima da outra, que ela faz o trabalho de uma mola para ela, vamos dizer assim, ela que suporta todos os impactos e a carga do veículo. Isso daí realmente é utilizado na traseira de algumas caminhonetes, também é utilizado em peso nos caminhões e ônibus por causa da carga muito excessiva, e ela dispensa muito a manutenção, né? Ela quase não exige manutenção nenhuma. Só que ela não é confortável e ela não tem tanta estabilidade quanto um sistema de amortecedor e mola. Vamos para um sistema um pouquinho mais esportivo, né? Vamos para os sistemas duplo A, que é o que é utilizado em carros esportivos, carros de corrida, que é uma suspensão que obtém muito mais estabilidade e controle, né? E ela é independente nas quatro rodas, né? Porque você pode criar suspensões independentes nas quatro rodas, que dá muito mais estabilidade nos carros de alta performance. Inclusive a Fórmula 1 utiliza o mesmo sistema. Eu vou deixar no link também, né, um link na descrição do episódio, com os tipos de suspensão para vocês verem quais são as principais diferenças. E claro, né, ela necessita, né, dos mesmos componentes que uma suspensão normal, só que ela é muito mais complexa da manutenção. A manutenção é muito mais cara, então é por isso que ela é utilizada nesses tipos de veículos, porque realmente acaba que não tem nem conforto, porque é uma suspensão mais rígida. O curso da suspensão, né, que é o quanto que a suspensão pode se movimentar para cima e para baixo, ela é mais reduzido. Então acaba que
não é recomendado para utilizar em carros de rua. E vamos para mais uma, que é um modelo mais eficiente, né, e que está sendo usado hoje em dia nas novas fabricações, que é o Multilink, que é um sistema muito mais eficiente, que ela realmente é pensado para os carros de passeio e carros de alta performance. Então ela pode andar nos dois, ela entrega muita estabilidade, muito conforto. Cada fabricante, né, tem o seu formato de suspensão Multilink, porque ele não tem uma padronização, um custo de fabricação e de manutenção um pouco mais alto, e não todos os lugares fazem a manutenção desse tipo de sistema. Eu vou colocar uma foto de cada um dos sistemas na descrição do episódio, como eu já disse, então vocês não precisam se preocupar, putz, olha, mas você não explicou muito bem como que é. Eu vou mostrar, porque é muito mais visual do que explicativo. E agora a gente vai para a parte preferida do episódio de todo mundo: manutenção e dica, que é o que a gente vai fazer no dia a dia, né? Primeira dica ou manutenção é manter os pneus e rodas com a manutenção bem em dia, pneus bem calibrados, rodas bem bonitinhas, sem amassados, porque elas são o primeiro impacto do seu veículo. Se o seu pneu não estiver tão bem calibrado, ou se sua roda estiver um pouco amassada, quem vai sentir a suspensão? Então isso vai aumentar o desgaste da suspensão. Por quê? Porque, por exemplo, o pneu tem que estar bem calibrado. Isso todo mundo já sabe, eu coloquei no primeiro episódio, volta lá e escuta, porque é bem importante. O pneu bem calibrado, ele vai ter o primeiro impacto assim, na via sem muito esforço, né? Ele vai fazer aquela... É claro que ele não vai amortecer todo o impacto, que esse é o trabalho da suspensão e da mola. E as rodas, se elas estiverem um pouco amassadas, né, isso vai se transmitir na suspensão, porque a suspensão vai ter que trabalhar também para aquele amassado da roda. Isso desgasta muito mais. E a segunda dica é: alinha e balanceie o carro corretamente e frequentemente, né? É sempre recomendado que alinhamento e balanceamento sejam feitos a cada 10.000 km. Por quê? Porque ajuda a conservar todos os sistemas de suspensão em pneus e roda. Então, o alinhamento é fundamental para que o carro sempre esteja com a suspensão bem alinhada a ponto de não dar desvio de curso, né, na hora de você estar dirigindo, porque se uma suspensão estiver desalinhada, você tá lá com o volante seu reto, só que o carro começa a puxar para a esquerda, começa a puxar para a direita e dificulta muito mais a sua vida atrás do volante. E claro, né, ela desgasta muito mais os pneus quando ela não está alinhada. E o balanceamento, claro, é para você reduzir o impacto também na suspensão, porque uma roda desbalanceada, ela gera muita trepidação e trepida aonde? Na sua suspensão. Evita frenagens e acelerações bruscas, né? Como que eu posso explicar? Quando você faz, né, essa frenagem e aceleração brusca, volta lá no episódio de física que eu tava com o Pena explicando sobre forças, e a gente fala um pouco sobre as frenagens e acelerações. É bem aquilo, você está acelerando. Se você acelerar muito bruscamente o seu veículo, o peso do veículo, toda aquela massa, tende a ir toda para trás. Ou seja, você força toda a suspensão traseira para manter o veículo mais reto possível, né? Porque ele tem o curso total da suspensão. Então você acaba forçando muito. E frenagem é a mesma coisa. Quando você freia muito bruscamente, a sua suspensão, o peso todo, a massa toda do veículo vai para frente e trabalha muito mais a suspensão dianteira. Claro, em emergências não tem o que você fazer, mas fazer isso em toda a lombada ou todo o semáforo atrapalha muito e desgasta muito a suspensão. Evitar buraco é uma coisa que a gente deve fazer todo dia, porque estraga a roda, estraga pneu, estraga toda a suspensão e todos os outros componentes também do veículo. Mas assim, principalmente para a suspensão, porque quem vai receber o impacto desse buraco todo, né, a boa parte desse impacto vai ser a suspensão. Claro, e você está falando isso no nosso solo lunar, que tem buraco a cada 10 metros? Sim, eu estou querendo dizer que em estradas muito ruins de condução, né, que tá muito esburacado e tudo mais,
tenta diminuir um pouco a velocidade, porque vai diminuir o impacto em tudo e você vai conseguir uma condução um pouco até mais confortável e mais segura para você. Se você conseguir escapar de um buraco ou outro, é melhor, mas não coloque em risco o restante da via porque você está tentando desviar de buraco. Então, tenta fazer um pouco dos dois, é um pouco difícil, mas tenta. Tem ruas muito boas, tenta sempre preferir as ruas que são mais bem asfaltadas, estradas que são bem asfaltadas também, em detrimento dessas vias um pouco mais desgastadas. Não passar em valeta e lombada é impossível hoje em dia, mas em velocidade excessiva é bem possível. Inclusive, aquelas tartarugas, olhos de gato e tudo mais, que eles colocam normalmente na via para diminuir a velocidade do veículo. Não passa nesses lugares, nesses tipos de obstáculos com velocidade excessiva, porque vai fazer a sua suspensão trabalhar o dobro do que ela trabalharia se você passar uma velocidade baixa. Sim, às vezes a lombada não está visível, você passa e você, putz, esqueci da lombada que estava aqui. Ok, uma vez ou outra não faz nenhum problema, mas fazer isso sempre, você vai perceber que suspensão com muito menos quilometragem vai te dar problema. Vai estourar um amortecedor, vai estragar a mola, qualquer coisa assim. Então evita, né, em tipos de valetas, lombadas, tartarugas, né? Aqui em São Paulo é tartaruga, mas obstáculos, né, na via que são para diminuir a velocidade do veículo. Diminua a velocidade, passa com mais tranquilidade neles, que você vai ver que a suspensão vai durar muito mais do que se você tentar passar em velocidade. Você não vai ganhar tempo no seu trajeto se você não diminuir para aquele obstáculo, você vai ganhar um tempo irrisório para o custo que isso vai te causar lá na frente. Revisão de veículo. Toda a revisão do veículo pede para conferir os apertos da suspensão, tá? Porque com o tempo, né, muito impacto o tempo inteiro, você pode sentir que a suspensão os parafusos da suspensão começam a desapertar, né, desafrouxar um pouco. Mas é muito pouco, é quase irrisório. Mas pede, toda a revisão, 10 mil, olha, dá uma olhada na suspensão, dá uma apertada lá. Normalmente no concessionário eles já fazem isso, em mecânicos bons, de confiança, eles normalmente já olham isso. Mas pede, né, fala, olha, eu queria que você desse um aperto na suspensão. Quando eu for alinhar o carro também, mesma coisa, ó, dá um apertinho ali nos parafusos que fica legal, tá? Não precisa lubrificar e tudo mais, muitas suspensões nem precisam disso mais, mas pede para dar uma conferida nos apertos dos parafusos, porque vai que um parafuso está um pouco mais solto que o outro, e aí você não percebe isso e te dá problema quando você tiver conduzido o veículo. Não custa, nenhum mecânico vai te cobrar por apertar parafuso de suspensão. Se ele cobrar, dá uma chorada na hora, né? Não deveria cobrar. Enfim, e é uma outra coisa, né, que eu dou. Então, isso principalmente para as pessoas que gostam de fazer as modificações no veículo, né? Modificar um pouco a parte original do veículo. Se você vai querer uma suspensão mais baixa, né, mais esportiva, não corta as molas. Não corta. Por quê? Bom, bem óbvio, né? Se a mola tem aquele tamanho, é para ela ter aquele tamanho. Ela foi pensada para aquele tamanho. Se você cortar um elo 2, você acaba fazendo com que a sua suspensão, né, todo o conjunto, reduz o tamanho, com certeza, né, porque vai ter a mola não vai conseguir esticar o amortecedor ao máximo, né, o tamanho ideal, e só que você vai deixar a sua suspensão muito mais frágil. Então, se você quiser modificar esse tipo de coisa no seu veículo, procure fabricantes de peças que fazem um estudo em cima de cada veículo e cria uma mola especial, um amortecedor especial para cada tipo de veículo. Não faça isso por conta, tipo, vou ali pegar o esmeril, ou vou pegar a serra e meter na mola, porque você vai acabar tirando muito a estabilidade do seu veículo, vai acabar quebrando a suspensão, ou pior, vai causar um acidente, né? E bom, questão de manutenção desse sistema é bem simples. Normalmente não é no começo da vida útil, né? Tipo, com 10, 15 mil quilômetros, quase não dá problema. É bem raro mesmo. A menos que você passe, por exemplo, num buraco que você sinta que
foi muito forte a pancada, leva para dar uma olhada no alinhamento e leva para dar uma olhada no conjunto, né, como um todo. Porque pode estourar o amortecedor, pode quebrar uma parte da suspensão que você não vai olhar na hora, né? Então, toma cuidado com isso, mas questão de manutenção, por exemplo, um amortecedor hoje, como eu tinha te falado, né, entre 50 e 100 mil quilômetros você vai trocar. Mas assim, claro, depende das condições. Por exemplo, se você só dirige em estrada ou a sua cidade tem uma boa via, né, boas vias de passagem, né, de rodagem, você vai perceber que sua suspensão vai durar 120, 150 mil. É legal se acontecer isso. Mas assim, uma manutenção preventiva para a suspensão que é interessante ser feita com 100 mil mais ou menos, né, 80, 90 mil, pede para fazer a troca dos coxins e guarda-pós ou batentes da suspensão, que isso ajuda muito a suspensão durar muito mais. E são coisas normalmente baratas de se comprar, né? Você vai encontrar aí, a maioria dos kits custa entre 100 e 200 reais. É uma borracha que com o tempo, claro que tem um desgaste de borracha. Já falei no episódio de pneus, no de motor, borracha normalmente dura 5 anos no veículo, né? Então, com mais ou menos 80, 90 mil, você trocar isso daí vai ajudar muito bem a sua suspensão a durar até um pouco mais, tá? Vai evitar só a troca, né, do amortecedor, mas vai evitar uma troca um pouco preventiva, talvez. Evita aquela história que às vezes a borracha está ressecada, ela não está ajudando no impacto, né, no amortecimento, e acaba forçando um pouco mais o amortecedor. Amortecedores no geral são baratos, né? Claro, depende do seu veículo, mas faça a troca quando você perceber que está vazando. É muito simples de olhar. Se você pegar e olhar na caixa de roda, você vai ver o amortecedor com a mola envolvida. E normalmente nos cantos, se você ligar a lanterna do celular, vai ficar muito nítido. Se você perceber que está meio melejado de óleo, é que a suspensão está vazando. Ou seja, já não tem mais ação nenhuma. Então, faça a troca. Questão de molas, mola é para durar muito tempo. Tipo, mola com 200 mil, talvez você vá trocar a mola. Claro, tem casos e casos. Por exemplo, você passou numa lombada muito forte, quebrou, aí não tem o que fazer. Realmente, não tem o que fazer. Tem que trocar. Mas mola é para durar muito tempo mesmo, tá? Porque elas são feitas de um material muito durável. Então quase não dá manutenção nesse tipo de sistema. Buchas, elas ressecam também. Então com o tempo você vai acabar trocando. Você vai perceber que a bucha da bandeja, né, as buchas dos braços oscilantes, vai com pouco tempo, né, normalmente com 50, sempre acima de 50 mil, tá? Você vai ver que elas estão mais ressecadas, troca. Da barra estabilizadora a mesma coisa. A barra estabilizadora é a mesma coisa que, por exemplo, o eixo traseiro do veículo, né, que é normalmente a barra de torção. Ela quase não dá problema porque ela é feita para durar muitos e muitos anos. Então, ele não dá problema. Mas as buchas que seguram a barra, sim, elas duram, elas têm a durabilidade máxima delas. Normalmente com 5 anos é borracha, troca, preventivo, né, vamos dizer assim. Mas se você quiser trocar só quando for trocar alguma coisa de amortecedor, essas coisas, pode trocar. Bieletas, né, que são os braços que ligam a sua caixa de direção com a suspensão, né, que dá o movimento das rodas. Eu vou explicar quando eu falar de sistema de direção, que elas também desalinham o carro, é onde fica o alinhamento do carro, são 2 parafusos. Elas têm se ela tiver uma folga, você tem que trocar. Eu vou falar um pouco melhor depois, quando eu falar só de sistema de direção. Bom, sistema de amortecimento não tem muito o que falar. Eles são muito importantes para o seu veículo, né? A suspensão é a que dá estabilidade, conforto, é o que faz o seu carro realmente estar ali em pé. Sem brincadeira, se não tivesse suspensão, o seu carro ia desmontar inteiro na hora que passasse em qualquer lugar. Então, cuida muito bem, que ele vai te recompensar sendo sempre muito bem servido de conforto para você e para sua família, vai te dar muita segurança na estrada, na cidade, para você poder dirigir. E é um dos únicos componentes do carro que trabalham 24/7. Seu carro está parado há 1 ano
ele tá trabalhando. Ele tá andando todo dia 24 horas por dia. Tá lá trabalhando. A bateria, ela acaba. Só que, por exemplo, o amortecedor não acaba. Ele vai ficar ali parado junto com o seu carro. Então, cuida muito bem dele que ele sempre vai te recompensar. Eu aprendi essa com o pessoal do Dona... Com o pessoal do Dona, né? Que é o dono do seu destino. Que veio aqui, inclusive, falar um pouco do projeto. Elas falaram sobre isso. Eu caí na pegadinha de falar que era a bateria. Mas elas têm razão. Falaram da suspensão aí. Obrigado pelo ensinamento. Confira o canal delas no Instagram. Eu gosto muito de divulgar esse pessoal, porque eles sempre estão me ensinando muita coisa. Então confiram lá no Instagram, lá Dona do Destino, Dona do Seu Destino. Tem lá, tem muita coisa, dica de manutenção e tudo mais. Tem curso para mulheres, é bem legal. Dá uma passada lá no Instagram dela. E, bom, com todas essas dicas, jabá feito, vamos ficando por aqui, né? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, manda um e-mail para mim lá no .talks@gmail.com ou manda lá no Twitter @.talks. Lembrando que também tem um Garota da F1 para você aprender um pouco mais sobre Fórmula 1. Bom, e a gente se vê numa próxima, né? No próximo dia 20 aí, no dia 20 de agosto, tentar trazer um outro conteúdo bem interessante para vocês. E valeu, até uma próxima, tchau, tchau.